Olá, caros alunos do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão ver essa videoaula. Esse é o último conteúdo que vai fechar o primeiro período e o assunto que vamos estudar, conforme o roteiro do livro de vocês, tá? Então, os assuntos estudados, que nós vamos estudar agora, os pronomes, advérbios e preposições e interjeições, tá? Então, preste bem atenção às explicações, estudem o material aqui enviado para vocês, que no final tem uma atividade que envolve todos os itens aqui estudados, tá? Então vamos lá para o conteúdo inicial, que é a questão dos pronomes, tá? Deixa eu colocar isso daqui num sistema aqui, beleza, para nós estudar. Ok, pronto, tá? Então tá aqui o assunto que nós vamos estudar, os pronomes. Primeiro vamos definir, ver o conceito que é os pronomes, né? Para que servem? É a palavra que substitui ou acompanha um nome, tá? É um substantivo relacionando a pessoa do discurso. Em outras palavras, os pronomes, eles são uma forma de evitar uma repetição do nome que já fora dito anteriormente, tá? Então, para evitar essa repetição, que conforme a língua norma padrão é inadequação, tá? Então, é para isso que serve os pronomes, para evitar uma repetição. Ele representa o nome, né? Então, os primeiros iniciais que nós já sabemos, desde as séries iniciais, são esses, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. São esses os que são mais comuns, mas nosso foco não é tanto esse, tá? Então, vamos estudar com mais foco. Esse aqui é o pronome do caso reto, tá? Nosso foco maior vai estar em cima dos pronomes pessoais, oblíquos e outros que vão vir depois, tá? Então, os pronomes oblíquos são quais? Me, mim, comigo, ti, contigo, ó, a, li, es, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, as, li, si, consigo, são os principais oblíquos, tá? Então, lembrando o seguinte, que esses pronomes oblíquos, eles se dividem conforme a tonicidade, a ênfase aplicada. Eles se dividem em oblíquos átonos e oblíquos tônicos, tá? Oblíquos tônicos. Os oblíquos átonos, ele tem uma densidade na ênfase, na pronúncia, bem mais fraco. Ele é muito forte quando se pronuncia. Já os oblíquos tônicos, quando você pronuncia, ele apresenta uma certa tonicidade e ênfase mais elevada quando você os pronuncia. É por isso que se chama oblíquos tônicos, tá? Aí, como exemplo, mi, ti, olha a tonicidade que se aplica aos átonos. Mi ao tônico. Mim, comigo. Se percebe que há uma certa ênfase mais relevante quando se pronuncia esses oblíquos tônicos, né? Lembrando que o uso dos pronomes oblíquos, seja ele átonos ou tônicos, eles são determinados pelos pronomes do caso reto, ou seja, os pronomes do caso reto, eles são os determinantes dos pronomes oblíquos, seja átonos ou tônicos, tá? Então vamos dar uma seguir, tá bom?
Próximo. As formas pronominais, que ainda são parte dos pronomes oblíquos, tá? Os pronomes o, a, os, as, eles adquirem a seguinte forma, tá? Esses pronomes, eles adquirem essas formas: lo, la, luz, las. Vamos ver quais os casos que se usa determinados pronomes oblíquos. Então, só se usa essas formas lo, la, luz e las quando eles estão associados a verbos terminados em R, S ou Z, tá? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Por exemplo, o verbo encontrar, você vê que ele tem a terminação R. Se a frase fosse encontrar Pedro, que nem aqui é colocado, ó, sendo que Pedro já foi citado anteriormente, para evitar essa repetição de Pedro, que já fora citado, então, encontrá-lo, para encontrá-lo, entendeu? Então, nesse caso aí, encontrá-lo, lembrando que o R desaparece e vem o craseado, né? Está aqui, encontrá-lo. Encontramos, você vê que aqui, ó, terminação S, tá? Então, encontramos, está aqui o S, ó. Então, nesse caso, vai ser o que? Lo, la, luz ou las. Encontramos-lo, tá? Encontramos o menino brincando no quintal. Encontramos-lo. Se o termo menino já foi citado, para evitar uma repetição, é para isso que surgem os pronomes, sejam caso reto, caso oblíquo, que aqui é o caso que nós estamos estudando, os oblíquos, né? Aqui o verbo fazer, né? Fez. Você vê que tem a terminação Z, ó. Então, olha aqui a enquadração, Z. Quando termina em Z também, usa-se essa forma, lo, la, luz, tá? Las, né? Então aqui, ó, fez, fez as tarefas. Então, para evitar dizer, por exemplo, aqui ó, essa frase: Deus fez as mulheres, né? Para evitar uma repetição, sendo que mulheres já foram anteriormente expressadas no texto, para evitar essa repetição, então, Deus fez-las, tá? Não é muito comum essa forma, tá? Mas é o correto de acordo com a norma padrão, o que é exigido em concursos, tá? Então fique atento, porque devido às vezes o fato de não ser tão usado no nosso dia a dia, pode às vezes ser uma espécie de pegadinha por desconhecermos, tá? Fê-las, e não fez as, poderia ser confundido com o as, né? Esse as que seria um pronome oblíquo também inadequadamente usado. E tem essa forma também, ó, pronomes oblíquos no, na, nos, nas, quando associado a verbos terminados em som nasal, assim pelas narinas, né? Quando a gente pronuncia, por exemplo, encontraram, você vê, faça o teste vocês aí, para vocês verem, ó. Encontraram, você percebe que há uma obstrução da nasalidade, a ênfase na pronúncia, quando você pronuncia determinadas palavras nessas formas, que tem uma terminação de som nasal, né? Então, nesse caso, quando tem a terminação nasal, é que você usa esses pronomes oblíquos, lo, na, no, na, nos, nas. Encontraram no, ó, devido a essa terminação ter uma emissão nasal, tá? Põe as. Se tivesse uma frase tipo assim: põe as bolsas sobre a mesa, né? Põe as bolsas sobre a mesa. Você fecha a narina, ó, tampa a narina, ó, põe. Você percebe que tem uma certa nasalidade na emissão desse termo, o verbo pôr, né? Põe. Então, ó, põe nas
seria representando essa palavra as bolsas. Você, no caso, vai trocar as bolsas pelo pronome oblíquo nas. Em termos de interpretação textual, é interessante você saber disso, porque se em uma determinada prova de concurso tivesse uma questão que colocasse assim, o pronome sublinhado, o termo sublinhado nas está se referindo a... Então já saibam, ó, põe, está se referindo a bolsas, né? As bolsas. Põe nas, sobre a mesa, tá? Então, ele representa o termo bolsas, tá? Deu de entender aí? Vamos seguindo. Pronomes pessoais de tratamento são outros pronomes que muito utilizados no dia a dia nosso, em concursos são usados muito intensamente também em documentos oficiais, quando se vai fazer um ofício, um requerimento. Todo documento oficial, geralmente eles requerem o uso desses pronomes aqui que nós vamos estudar. Esse primeiro, você, que é descrito por V, né, é muito comum em documentos oficiais, né? Então, pessoas, ele é usado para se referir a pessoas, familiares, tá? E aqueles íntimos, né? Aqueles íntimos, tá? Aqui, esse outro, ó, senhor, senhora, ao termo resumido, SR, ponto, SR e o A lá em cima sublinhado, né? Então essas formas são muito usadas em documentos oficiais. Pessoas com... Ele se refere a quê quando se usa esse pronome? Que no caso senhor e senhora, a pessoas com as quais se mantém um certo distanciamento respeitoso, né? Aí depois vem esse, Vossa Senhoria. Qual a forma resumida, tá? Que se usa quando muitas vezes se vê em documentos oficiais essas formas. É muito para a questão do documento escrito, né? Na pronúncia, geralmente é assim que se pronuncia, né? Vossa Senhoria. Então, V.S, o A caseado, o A sublinhado, né? Desculpa. Aí é usado para quê? Para pessoas de cerimônia, tá? Principalmente em textos escritos como correspondências comerciais, ofícios, requerimentos, etc. Tá? Outro que é muito comum na administração pública é esse Vossa Excelência, né? Olha o modo como se usa ele quando vai se escrever um documento direcionado a uma autoridade pública, seja um prefeito, ao governador, ao senador, um deputado, um embaixador. Então são esses personas, as pessoas que se usam determinados pronomes relacionados a Vossa Excelência, tá? Depois tem Vossa Eminência, né? É a forma resumida que se usa, tá? Ó. Essa é a forma que se coloca, geralmente usado nos documentos oficiais. É usado para cardeais, né? E esse último, Vossa Alteza, ele é usado para quê? Ó, e de modo resumido fica V.A. né? Para príncipes e duques, né? Vamos ver o que segue. Vossa Santidade é usado para quê? Ó? A Santidade é usado para o Papa, né? Vossa Reverendíssima, a forma usada, é usado para quem? Para sacerdotes, religiosos em geral. Vossa Paternidade, superior de ordens religiosas, daqui não é muito usado, não é a raridade ser usado dessa forma, tá? Vossa Magnificência, que é usado, olha essa forma, para reitores de universidade. Você vai fazer um documento, um ofício, direcionando a um reitor da universidade, então esse é o termo correto usado.
Vossa Magnificência, tá? Vossa Majestade para reis e rainhas, tá? Ok, ali ficou entendido? Agora vamos aos pronomes possessivos. Já está dizendo posse, são pronomes que, quando usados, eles dão ideia de posse, tá? Vamos ver aqui o conceito, né, primeiramente. Ok, deixa eu mudar a cor cor da tinta, outra, pronto, ok, tá bom. Então tá aqui, pronome possessivo, o conceito. São palavras que, ao indicarem a pessoa, a pessoa gramatical, possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, coisa possuída. Olha aqui um exemplo, ó. Eu reagi quando tocaram no meu braço. Então, ó, meu é um pronome possessivo. Os pronomes possessivos, de modo geral, são esses aqui, ó. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus e suas, tá? Esses aí. Então, pronomes possessivos são esses ali, dão ideia de posse. Os demonstrativos, eles indicam o que? Ideia e demonstram, tá? São palavras que indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às pessoas no discurso, tá? Que é os pronomes demonstrativos. Então vamos ver aqui. Geralmente, vamos ver aqui, ó, esses pronomes no que diz respeito ao espaço, né? Vamos ver aqui, ó, posição no espaço. Aqui tem um exemplo. Este caderno é meu, tá? Então aqui está explicando, né? Este indica que o caderno está próximo da pessoa que fala, né? Então, este, esta, isto, dá ideia de proximidade. Agora, aquele, aquela, aquilo, conforme está aqui embaixo, ó, aquele, aqui, ó, esse, aquele, aquela, aquilo, dá ideia de distância em relação àquele que fala, tá? Então, de modo geral, o uso desses pronomes, geralmente ele é usado para expressar uma posição no tempo e no espaço, seja de proximidade ou distanciamento em relação àqueles que falam, tá? Vamos avançar. Posição no tempo, aqui é um exemplo mais. Este ano está sendo bom para nós. Então este, conforme o que colocado aqui no exemplo, ó, referindo-se ao ano presente, este ano. A nível de interpretação de texto, é muito bom a gente conhecer certos aspectos, características, que ajudam a ter mais clareza na hora de responder uma prova interpretativa, tá? E aí vai indo os exemplos mais para vocês, tá claro isso aqui. Agora vamos ver os indefinidos, tá? E os indefinidos já estão dizendo, indefinem. Quando são usados, eles geram uma certa incerteza, imprecisão, indefinição em relação àqueles que se referem quando são usados, né? Aqui, por exemplo, vamos ver o conceito. Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. Qual é essa terceira pessoa do discurso? É ele, ela, eles, tá? Eles, tendo aí pela voz qual é, tá? Ele, ela, eles, elas, tá? Uma terceira pessoa. De um modo impreciso, ele não vem especificando quem é,
certamente, quando são usados. Ele não vem expresso, esse ele, ela, ele fica subentendido quando usados, tá? Aqui um exemplo para a gente clarear o que está sendo explicado. Alguém está chegando, esse alguém, seja ele ou ela, ele fica subentendido implicitamente na terceira pessoa, sem identificá-la, sem identificar quem é, né? Então gera uma indefinição quando usado, né? Então, compareceram muitos pais à reunião. Então, muitos, você vê aqui o termo muitos, ele se refere à terceira pessoa sem determinar o número exato, né? Então, gera também indefinição. Aqui os pronomes indefinidos são esses aqui, ó. Algum, alguma, alguns, algumas, algo, nenhum, nenhuma, nenhum, nenhumas, alguém, todo, toda, todos, todas. Então, pronto, são esses aqui, ó. Então, quando eles aparecem nas frases, já saibam dar uma ideia de incerteza. Ele não gera uma certeza a quem se refere, ele deixa muito indefinido, tá? Ok. Aqui, continuando. Próximo. Outro, outra, são também exemplos colocados, né? Tanto, tanta, tantos, vários. No caso é vários, né? Várias. Aqui, deixa eu corrigir isso aqui, vários. Aqui. Vários, várias, pronto, está repetido, tá? Menos, e aí vai indo. Deixa eu voltar para o nosso modelo como estava antes. Ok. Pronto, tá aqui. Agora, pronto, esse daqui é continuidade. São algumas locuções pronominais indefinidas. Então, o que é locução? As locuções é quando dois termos são usados para expressar um determinado sentido, cada qual, cada um. Não é a palavra isolada que tem que ser entendida, interpretada para ser entendido, mas sim a conjuntura, o conjunto de palavras que tem um significado específico, cada qual no seu canto, aquele provérbio, cada macaco no seu galho, etc. por aí. Então, cada um, você vê que quando usados esses termos, eles geram indefinição, né? Eles geram indefinição. Não gera uma certeza, é uma clareza de quem. Então, tira daqui. Ok, avançando. E depois os pronomes interrogativos, que é muito comum no nosso cotidiano, ou nos textos narrativos, nas frases interrogativas. As palavras interrogativas são essas, ó. Que, quem, qual, e variação, quais, né? Quanto, quantas. Então são esses aí, os pronomes interrogativos. Pronome relativo, vamos ver, aqui é um pouco mais delicado, né? São aqueles que representam o nome já mencionado, né? Então, para evitar uma repetição desses pronomes que já foram mencionados, é que a gente usa os famosos pronomes relativos, para evitar uma repetição, que no caso corresponde à incoerência da norma padrão, né? Aqui tem um exemplo, os livros que estou lendo são muito bons. Então esse pronome que é um pronome relativo, está se referindo a livro, tá? É uma alusão, é uma referência ao termo os livros. Ok, aqui ó,
O sobrado onde morava fora deixado pelo avô. Então, esse onde é pronome relativo, está se referindo ao sobrado, tá? Não é advérbio de lugar, no caso aqui é pronome relativo, tá? Então, sobrado é o termo antecedente, onde é o pronome relativo, tá? Que se refere ao sobrado, né? Então, pronomes relativos variáveis, quais são? O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujo, cujos, cujas, quanto, quanta, tá aqui. Pronomes relativos invariáveis que não mudam, que, quem. Você não vai dizer queis, você não tem essa forma plural, é só essa mesmo, que, quem, e não altera, né? E agora vamos aos pronomes substantivo e pronome adjetivo, tá? Muito comum aparecer sobre esse assunto em prova de concurso, tá? Então vamos ver o conceito. Então, pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo ao qual se refere. Já o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo com o qual se relaciona. Vamos ver um exemplo que melhor esclarece isso. Ó. Aqui tem um exemplo. Alguns alunos estudaram o suficiente. Para deixar mais claro, vamos entender o seguinte. Os pronomes adjetivos, eles sempre vêm antes de um substantivo. O substantivo aqui é alunos. Ó. Tá? Então, ele está vindo antes de um substantivo, então, pronome adjetivo. Tá? E o pronome substantivo, ele vai ou no final da frase, ou após o substantivo, tá? No caso, alunos aqui, ó. Esse outros está se referindo a alunos, tá? Então, está se referindo a alunos, esse outros. Alguns alunos estudaram o suficiente, outros não. Você não ia colocar outros alunos não, mas é porque o termo alunos aqui, que está entre parênteses, ele está subentendido para você, quando aparecer esse termo, já saber de quem se trata. A nível de interpretação é muito relevante, porque ajuda você a entender que outros está se referindo a alunos que está no início da frase, tá? Então, ele claramente é um pronome substantivo. Você vê, está no final da frase, após. Essa forma aqui que eu coloquei, ela ajuda até melhor a esclarecer do que isso daqui, ó, tá? Essa definição que dá na mesma, tá? Ok. Alguns pronomes, ó. Aqui é um exemplo, vamos avançar, tá? Agora vamos aos advérbios, tá? Advérbios são palavras que indicam a circunstância em que ocorre a ação verbal, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu manter a minha sequência aqui no meu paralelo. Só um instante. Ok. Pronto, está aqui. Então, são as palavras que indicam que as circunstâncias em que ocorre a ação verbal, né? Os advérbios, eles são modificadores verbais, ou seja, modificadores dos verbos, tá? O advérbio em si é essa circunstância, tá? As circunstâncias podem ser de tempo, de lugar, de modo. Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. Aqui nós temos uma circunstância temporal, ó, que inicia, como exemplo, ontem fomos ao cinema. Então, está dando a ideia de um acontecimento que aconteceu no passado, tá? Ontem fomos ao cinema, relacionando o verbo ir, né? Ontem, circunstância de tempo. E as crianças saíram depressa, tá? Então, depressa é o que? É o modo como elas saíram. Então, ele é o modificador, é uma circunstância relacionada ao verbo sair, expressa o modo circunstancial como elas saíram, né? Então, depressa, circunstância de modo, né?
Vamos ver aqui o próximo. Aqui é uma classificação dos advérbios de tempo, ontem, hoje, amanhã, logo, que eu creio que vocês já estudaram esses assuntos, é apenas para reforçar o aprendizado, mas é porque está no teor da nossa, do livro de vocês, consta esse conteúdo, tá? É de tempo, né? De lugar, aqui, ali, perto, longe, modo, bem, mal, assim, depressa, devagar. Afirmação, sim, certamente, realmente. Negação, não, absolutamente, tampouco. Dúvida, quiçá, acaso, talvez. Intensidade. Então tá aí, são esses, tá? Vamos ver mais. E aqui existe também a locução adverbial, né? Que é a locução, é quando dois termos expressam um determinado significado, né? Então aqui temos o exemplo aqui colocado, né? De repente as garotas chegaram. Então esse de repente é um modificador do verbo chegar, que aconteceu em um dado momento e foi de repente. Então duas palavras, ó, dois termos que definem, então locução verbal, né? Aqui Márcia saiu às pressas, ó. Aqui você nota às pressas, locução adverbial. Com certeza vamos participar. Dois termos que constituem essa expressão, ó. É modificador do verbo ir, né? Com certeza vamos participar. Então está relacionado também ao verbo participar. É um modificador verbal, né? Ok. Pronto, as preposições. Está terminando já o nosso conteúdo, pessoal. Já. Então, preposição é a palavra invariável que liga dois termos. Nessa ligação há uma relação de subordinação, tá? E essa subordinação é dependência, em que o segundo termo se subordina ao primeiro. Então, toda vez que se usa as preposições, vai haver essa subordinação, tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo colocado aqui embaixo. Voltei para Campinas ontem. Você vê aqui que tem a preposição para, ó. Então, Campinas ontem é subordinada, tá? Se a pessoa usasse o termo apenas Campinas ontem, ficaria uma lacuna, tá? Seria perguntado o que? O que é que tem a ver Campinas? Mas quando você usa o termo anterior, voltei para, aí se completa. Então é uma oração posterior, as preposições elas são subordinadas. Então está aqui, voltei ao termo regente, para a preposição, Campinas, termo subordinado, tá? Ok. Então, a relação de sentido estabelecida entre o termo subordinado é o lugar, né? Vamos ver, seguindo. Aqui são as preposições existentes, tá? Preposições essenciais e preposições acidentais, tá? Preposições essenciais são aquelas que sempre foram preposições. Elas não têm uma derivação de um outro termo que mostra essa relação, tá? Aqui são elas: a, ante, após, até, com, contra. Então são essas. As acidentais são aquelas que passam a ser preposições, mas não provenientes, mas são provenientes de outras classes gramaticais. Por exemplo, você vê aqui, ó, segundo, é outra palavra que parece o numeral segundo lugar, o numeral, mas não é, né? Então, segundo, autor tal, durante, ó, está muito relacionado a um advérbio de tempo, mediante, ó, salvo, parece o verbo salvar, mas não é. Aqui é uma outra, é uma exceção, o uso que tem um sentido diferente, tá? Então essas que são as chamadas preposições acidentais. Vamos ver, seguindo. Aí as principais relações estabelecidas pela preposição. Quando se usa uma preposição, ela tem sempre uma relação que define
o seu uso, sua aplicação conforme o contexto em que são aplicadas. Por exemplo, ela tem uma relação de autoria, aqui é um exemplo, ó. Música de Caetano Veloso. Qual é a preposição? De. Então, está mostrando que a música é de Caetano Veloso. Então, relação de autoria, né? De lugar. Estava na escola, ó. Que está mostrando uma relação de lugar, tá? Aqui uma relação de tempo. Dormi desde as 10 horas, ó. Preposição, artigo a mais as, preposição, então está mostrando uma relação de tempo, né? 10 horas é tempo, tá? Então, de modo, chegar aos gritos, aqui é o modo, aqui é uma relação de modo, causa, morreu de medo, então a preposição de é a causa com a qual morreu. Assunto, relação de assunto. Falamos sobre economia. Aqui é a preposição sobre e o assunto economia. Então é uma relação de assunto, tá? Então vamos lá, seguindo. Relação de finalidade. Estudou para passar. Então você vê, ó, para a finalidade passar de ano, né? Essa outra, instrumento, relação de instrumento. Escreveu a lápis. Você vê que a preposição a, tá? É o instrumento usado, lápis. Então a relação de instrumento, ela está tendo essa posição, tá? Relação de companhia. Saiu com os amigos, ó, a preposição com, ó, os amigos, é a companhia com os quais saiu, né? De meio, uma relação de meio. Viajou de trem, ó, preposição, trem é o meio, foi usado para sair, né? E uma relação de matéria, casa de madeira, tá? Casa de madeira, você vê a preposição de, ó, a matéria da casa, né? É a casa de madeira. É uma ideia, uma relação de posse. Festa do João, então foi a festa dele, relação de posse, né? Uma relação de oposição. São Paulo jogou contra, então aqui está dando uma ideia de oposição, tá? São Paulo contra o Flamengo, ok? Aqui uma relação de conteúdo, copo de vinho. Então você vê aqui, ó, copo de vinho, preposição de vinho, é o conteúdo que tem esse copo. Então, de conteúdo, copo de vinho, a relação de conteúdo. A relação de preço, vendeu a prazo, preposição prazo. E uma relação de origem, descendente de família humilde. Então esse de está tendo uma relação de origem. Uma relação de destino, ia a Roma, destino para onde ia, onde vai, né? E distância, fica a 2 quadras aqui, ó. Então, distância, 2 quadras. Relação de limite, vá até a escola, ok? Então, então relação de limite até a escola. Então tá aí. Vamos seguir. Aqui são algumas locuções prepositivas, que são dos termos que definem, né? Abaixo de, acima de, afim, daqui para vocês estudarem, complementar, tá bom? Ok, adiante, a terminar. Existe a combinação e contração das preposições a outros termos, artigos, etc., que geram outras palavras, tá? Fiquem bem atento. Tem uma questão sobre isso daqui, tá? Então aqui, ó, fomos ao teatro. Então esse ao é a junção da preposição a mais o artigo a, tá? Aqui, festa da Marcela. Aqui nós temos a junção da preposição de
mais a preposição a. É isso? Tá embaixo, tá aqui, tá? Então vamos seguir. E por último, para finalizar nossa aula, nós temos as interjeições, tá? Que quando são usadas, elas expressam emoções, sentimento. Por exemplo, interjeições que expressam aclamações, viva, advertência, atenção, cuidado, agradecimento, obrigado, afugentamento, fora, sai, alegria, oba, viva. Então pronto, só isso daqui para vocês, para complementar o nosso estudo, tá bom? Ok, vamos ver aqui. Então, aqui é a continuidade das interjeições. Dê uma estudada, esse assunto é fácil, tá? E aqui fecha o nosso conteúdo, nossa aula. Peço que vocês ouçam bem essa aula e fiquem atentos, porque no final vai ter uma atividade avaliativa que ela vai abranger o que foi colocado aqui nesse conteúdo para vocês, viu?